até amanhã. Olá, muito boa tarde. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que é notícia na região nessa segundona. Hoje é 4 de dezembro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Band Cidade. O jornal começa com imagem de São José dos Campos. Nesse momento, faz 30 graus na cidade. Boa tarde também para quem nos acompanha pela internet, via transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Em Lorena, 2 estrangeiros foram presos em uma operação deflagrada nessa manhã pela Polícia Federal. É mais uma ação com o objetivo de reprimir crimes de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet. Ao vivo, a repórter Caroline Correia tem mais detalhes. Carol, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão, né? Boa tarde. Foram 4, Carol. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Hoje, 21 policiais federais fizeram, então, essa operação com o objetivo de acabar com a pornografia infantil armazenada em computadores, celulares e mídias. E a gente já vem acompanhando, né, essa operação desde a semana passada. Segundo a Polícia Federal, 2 indivíduos, né, um norte-americano e um chileno, foram presos. Mas a operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Roseira. E essa investigação começou na Noruega. E aí, segundo a polícia, após policiais noruegueses apreenderem um indivíduo do país que produzia vídeos contendo abuso sexual infantil, os policiais noruegueses entraram em contato com os policiais do Brasil, já que um indivíduo aqui do país havia realizado a aquisição de conteúdos proibidos. Após a descoberta, a polícia norueguesa compartilhou essas informações com a Polícia Federal aqui do Brasil, consequentemente com a nossa Polícia Civil aqui, e aprofundou essas investigações. E os outros 2 suspeitos foram presos em Lorena, né, sendo um norte-americano e um chileno, Carol. Então a polícia vai seguir acompanhando, tentando acabar com esse tipo de conteúdo aqui na nossa região, que a gente sabe que é proibido. Esses homens podem pegar de 1 a 4 anos de prisão, além de multa, Carol. Certo, obrigada pelas informações, Carol. Boa tarde para você. Uma troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar assustou os moradores de Ubatuba nessa manhã. A PM foi atender uma ocorrência de roubo por volta das 9h30 da manhã na rua Piauí. 2 homens que estavam em uma moto entraram em confronto com os policiais. Os suspeitos foram detidos, mas um deles acabou baleado e foi encaminhado para atendimento médico. A notícia de destaque do portal bandvale.com é sobre o caso envolvendo o jogador Carlinhos, que acabou de ser anunciado como reforço no Esporte Clube Taubaté. O lateral esquerdo é suspeito de ter estuprado a ex-namorada de 23 anos em Jandira nesse domingo. Ele ainda teria matado o atual companheiro dela de 28 anos. O jogador ainda não foi localizado. Em nota, o Taubaté informou que suspendeu preventivamente as atividades do atleta no clube. Para ler a notícia completa, acesse o bandvale.com. E um homem morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra, no limite entre os municípios de Roseira e Aparecida nessa madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 4h30 da manhã na pista sentido São Paulo. A vítima teria sido atingida inicialmente por uma moto e depois por carros. Chegou a ser arrastada na pista por cerca de 200 metros e não resistiu aos ferimentos. Logo em seguida, houve uma colisão entre um carro e uma carreta que havia parado para sinalizar o local. O veículo rodou na pista e pegou fogo. O condutor e o piloto da motocicleta do primeiro acidente foram levados à unidade de pronto atendimento de Aparecida. No sábado, a região registrou outro acidente fatal na Via Dutra. Em São José dos Campos, um carro colidiu com uma motocicleta e uma mulher que estava na garupa morreu. A PRF afirmou que o motorista de 28 anos estava alcoolizado. Ele chegou a prestar socorro, mas foi encaminhado à delegacia. O condutor da moto, de 46 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Um alerta e um pedido de ajuda para essa época de fim de ano. O Banco de Leite de São José dos Campos está com baixo estoque. O local abastece os bebês prematuros e todos os hospitais da cidade. Eu ia chamar a repórter Graziele Geronde, ela ia entrar ao vivo com mais informações sobre isso, mas a gente perdeu a comunicação com ela. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar com a repórter Graziele Geronde. Bom, seguindo aqui com o Band Cidade, Agora a gente vai falar de um caso de São Sebastião, pessoal. Em São Sebastião, nesse fim de semana, os moradores da Vila Açaí fizeram um protesto nesse domingo contra a demolição de 893 imóveis no bairro. Com cartazes e faixas, o grupo pedia mais transparência no processo e afirma que quer participar das decisões. Na semana passada, a Procuradoria-Geral do Estado teve o pedido de remoção dos moradores que vivem em áreas de risco da Vila Açaí acatado pela Justiça. Amanhã, uma reunião deve acontecer para definir os detalhes da retirada das famílias e da demolição das casas. Por meio de nota, a PGE informou que a retirada das estruturas na vila é essencial para que haja execução de obras de contenção de encostas e drenagem. Ainda segundo a nota, o tema já foi abordado com a comunidade em reuniões nos últimos meses e em cartilhas distribuídas aos moradores. O bairro foi o mais afetado pelas fortes chuvas de fevereiro, que vitimaram mais de 60 pessoas na cidade. Agora sim, a gente vai chamar a repórter Graziele Geronde, que está no Banco de Leite de São José dos Campos, né, Grazi? Como é que está o estoque por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Pois é, o estoque do Banco de Leite aqui de São José dos Campos está baixo. Teve uma queda de 40% com essa chegada das festas de final de ano, férias, o que acaba prejudicando ainda mais a situação do Banco de Leite aqui de São José dos Campos. Aqui ao meu lado está Ellen Faria, que é enfermeira responsável pelo Banco de Leite. Ellen, essa época de final de ano acaba sendo um problema para vocês, não é? Sim, nas festividades, né, as outras crianças de férias escolares, a doadora acaba se ausentando da cidade, prejudicando as nossas doações. Inclusive, Ellen, vamos mostrar como é que está a geladeira. Ela já está bem vazia, não é? Exatamente. Hoje a gente tem menos leite, o ideal é que todas as gavetas estivessem mais cheias, né? Não está faltando leite para as nossas crianças, mas nós queremos manter o nosso estoque. Porque se faltar estoque, pode complicar a entrega para as crianças prematuras, não é? O ideal é que a gente sempre mantém e já acende o sinal de alerta antes mesmo de faltar. Então, a gente conta com a colaboração de todos, com a divulgação, para que isso não aconteça de maneira alguma. E quem que pode fazer essa doação do leite humano, Ellen? Toda mulher que está amamentando, que percebe que tem uma boa produção de leite, ela é apta a ser doadora. Então, se vê o seio vazando ou algo parecido, ligue para a gente que a gente faz o cadastro por telefone. Ela não precisa sair da casa dela. A gente vai até ela colher esse leite, fazer cadastro, fazer orientações e toda semana a gente vai estar passando na casa dela. E aí, precisa ter um vidro higienizado? Como é que funciona em relação ao recipiente para poder armazenar e fazer a entrega para o banco de leite? Nós oferecemos o equipamento de proteção, que é gorro e máscara, oferecemos todos os vidros adequados e depois dessas orientações a gente passa, recolhe e já guarda esse leite congelado. E quais crianças que precisam, Ellen, desse leite que é doado? Sim, então é um assunto assim bem sensível, porque são aquelas crianças de UTI neonatal, que na verdade o leite materno ele é como um medicamento, ele não é só um alimento, ele é um medicamento. É o único alimento que as crianças prematuras ou que nasceram com alguma alteração conseguem suportar. Então ele praticamente salva vidas realmente dos nossos prematuros. Então, vamos falar para as pessoas qual que é o telefone para as pessoas poderem fazer essa doação, Ellen. É 3901-3507, a gente atende de segunda a sexta no telefone das 8 às 17 e passamos na casa diariamente. E em caso de dúvida de amamentação, a gente também pode atender à tarde.
Perfeito, Ellen. Muito obrigada pelas informações. Carol, vamos repetir o telefone, então, reforçar para que as mulheres que podem façam essa doação do leite humano. É o 3901-3507, o telefone do Banco de Leite, para ajudar as crianças prematuras que não têm outro alimento, outro medicamento que não seja o leite humano. Carol. Tá certo, Grazi, alerta dado então. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Segunda-feira você já sabe, né? É dia de falar de oportunidade de emprego no quadro Tem Vaga. Separamos algumas cidades da região para te mostrar as vagas que estão sendo oferecidas nesse início de semana. Olha só, no pátio de Caraguatatuba tem 28 vagas sendo oferecidas para eletricista, 15 para auxiliar administrativo. Essas vagas são todas para pessoa com deficiência, tá, pessoal? 6 vagas para balconista e 6 também para ajudante de cozinha. O pátio em Caraguá fica na rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. Próxima cidade na tela, agora as vagas do pátio de Jacareí. Olha só, 15 oportunidades para operador de telemarketing, 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração, 2 para padeiro e também 2 para eletricista. Em Jacareí, o pátio fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. Só reunir o currículo, a documentação e levar até o pátio. Em São José dos Campos, também muitas vagas sendo oferecidas nesse início de semana. Olha só, 300 vagas para operador de telemarketing e 100 vagas PCD também para a mesma função. Então, são 300 vagas aí para a população em geral, né? E 100 oportunidades focadas aí específicas para a pessoa com deficiência. Mais 100 vagas para auxiliar de cozinha, olha só o tanto de oportunidade que tem em São José, 10 vagas para técnico em segurança do trabalho e 10 também para operador de caixa. Em São José dos Campos, o pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Band Cidade vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 997168021. Dá tempo de você participar, escreva pra gente. Até já! Com o tempo aberto na região, mas hoje à tarde isso pode mudar. É o que mostra a previsão do tempo. Os detalhes estão aqui na nossa tela. Olha só, Paraibuna hoje a máxima prevista é de 33 graus, pode chover, uma chuva fraca na cidade. Taubaté também com máxima de 33 e possibilidade de chuva ao longo do dia. Cachoeira Paulista, máxima de 35, um pouco mais quente, né? E por lá pode chover forte ao longo do dia, né? Tem chance de temporais aí para essa tarde. Cruzeiro também com possibilidade de temporais, por lá a máxima deve alcançar os 35 graus, calorão em Cruzeiro. Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, máxima de 28, por lá pode ter uma chuva tranquila, sem ocorrências aí previstas. Ubatuba no litoral, possibilidade de chuva fraca, máxima de 29 graus. Próxima tela, temos? Temos sim. Agora, São José dos Campos hoje, máxima de 33, tem possibilidade de chuva fraca na cidade e aqui a tendência para os próximos dias. Amanhã tem chance de temporal, máxima de 30 graus. Quarta-feira, mesma situação. Quinta-feira, também com chance de temporais, a temperatura sobe um pouquinho. E sexta-feira também pode ter chuva forte na cidade, com máxima de 31 graus. No sábado, o ministro Alexandre Padilha esteve em Cruzeiro numa reunião da Anvale para apresentar projetos do governo federal aos municípios da região. Prefeitos e gestores da região se reuniram em Cruzeiro para o encontro da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, esteve presente. O foco das propostas que nós recebemos aqui, primeiro é a compensação da arrecadação, que já repassamos os recursos, caiu no dia 30 na conta dos municípios. Nenhum município da região vai ter o fundo de participação dos municípios menor do que teve no ano passado, em 2022, inclusive em valores reais. Segundo, os investimentos do novo PAC. Nós abrimos a seleção para os municípios da região, para que eles pudessem apresentar projetos na área da saúde, da educação, do esporte, da cultura.
Então os municípios estão apresentando as propostas, recolhemos várias propostas hoje, até janeiro deve ter a seleção dessas propostas. Um terceiro pedido que eles fizeram é em relação a emendas parlamentares que foram apresentadas nos anos anteriores, que o governo anterior não chegou a pagar, ficou em restos a pagar. Eles apresentaram essa lista e nós estamos nos comprometendo com eles. Todas aquelas que estiverem prontas para serem pagas, serão pagas até o final do ano. Então, cada um dos municípios que tem emendas parlamentares apresentadas dos governos anteriores que não foram pagas, aquelas que estiverem prontas, ou seja, o prefeito fez a licitação, fez o projeto de forma correta, nós vamos pagar até o final do ano. Sem prefeitos do PT, a região é um desafio para o partido do ministro para as próximas eleições. O encontro com a presença de Padilha representou uma aproximação do governo federal com o Vale do Paraíba e uma articulação de recursos e projetos. Fundamental ter um ministro de Estado aqui com a relevância do ministro Padilha, o ministro das Relações Institucionais, que faz uma interlocução importante, governo federal, governo estadual e agora governos municipais, para entender um pouco aqui na ponta as aflições de cada município. A associação que representa os 39 municípios aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, ser ouvida por um ministro, as aflições que temos de quedas de arrecadações, questões de saúde, questões de educação que foram trazidas, enfim, pautas importantes que o ministro pôde ouvir e, consequentemente, nos dar um apoio para resolver. 39 cidades fazem parte da associação. 15 prefeitos participaram da reunião. É importante que a gente tenha do governo federal um socorro efetivo. Importante para que a gente possa, prefeitos da região, trazer uma demanda do município, as dores do município, para que o ministro possa intervir junto ao governo federal na liberação de recursos, para fazer políticas públicas para ser aplicada realmente na ponta. Responsabilidade com a atual economia também foi um dos pontos abordados. Brasília vindo mais perto dos prefeitos e da população. Chegamos aqui, inclusive, dando a informação de que o governo federal garantiu com recursos próprios a compensação da queda de arrecadação dos municípios. Foram 6 bilhões de reais para compensar a queda do fundo de participação dos municípios e dos estados. Isso garantiu que nenhum município nesse ano da região vá ter o fundo de participação dos municípios menor do que teve em 2022. Hora de conferir as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, 99716-8021. Envie um comentário, uma denúncia ou reclamação. Nossa equipe está pronta para te ajudar com os problemas da sua cidade. De olho aqui na nossa tela, então, para mostrar as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp. Primeira é da Maria Luzia, de Taubaté. Boa tarde, Carol. Não perco nenhum dia do seu jornal. Valeu, Maria. Um abração para você. Obrigada pela audiência, viu? Próxima mensagem agora é o Paulo de Guaratinguetá, jornal de primeiríssima qualidade, não perco nenhum dia, parabéns. Muito feliz com a sua mensagem, Paulo. Obrigada também pela sua participação, continue acompanhando a gente, viu? Próxima mensagem agora é a Rosângela de Caçapava. Boa tarde, gostaria de reclamar sobre a falta de ônibus no bairro Vila Galvão. Tiraram a linha que passava aqui no bairro. Dureza, né? Ficar sem ônibus no bairro. Rosângela, a Prefeitura de Caçapava, informou pra gente que a ausência do transporte público nos bairros Vila Galvão, Marambaia e Boa Vista é por causa da diminuição dos serviços prestados pela empresa devido à redução de usuários que aconteceu na pandemia. O município diz ainda que a Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana está tomando providências para que o transporte melhore. Tomara que não demore muito tempo, né? Tá aí o retorno para você. Obrigada pela participação também. Outra pausa rapidinha no BC1. Amanhã é aniversário de Taubaté e as nossas homenagens começam já já. Fique com a gente. Prestes a completar aniversário, Taubaté é boêmia e bem eclética. Hoje a gente vai contar para você um pouquinho da relação da cidade com o rock. Em meio a tantas histórias musicais, está a da cantora Celi Campelo, considerada a rainha do rock. Uma guitarra, um baixo e uma bateria. Pra curtir um bom rock já basta. E é exatamente o que esses caras de Taubaté fazem. A paixão em comum pela música juntou esses 3 amigos há 6 anos. Com letras autorais, conquistaram o público da capital paulista. São eles,
Pedro Cursino no baixo e na voz, Danilo Camargo na guitarra e também na voz e Nicolas Brown na bateria. Pra gente é uma emoção muito grande, né? Não só a São Paulo capital, mas levar nossa música para todos os ambientes possíveis, né? A banda está prestes a lançar o segundo álbum da carreira. Com referências internacionais e também nacionais, o trio fortalece o estilo musical. Taubaté é o nosso berço mesmo, né? De influência musical, de oportunidade mesmo. Eu desde os 15 anos estou tocando em todas as bandas possíveis de Taubaté. Então, assim, a cidade, se não tivesse o que tem hoje, se não tivesse esse movimento de bandas, talvez nem existiria Zero to Hero, né? Então, com certeza, pra gente, as bandas daqui, tocar aqui é muito importante pra gente, muito bom. Rock Taubaté tem tudo a ver. Prova disso são espaços como este. Além de reunir a galera, dá palco para bandas da região se apresentarem. O local começou pequeno e hoje é um ponto de encontro. E a ideia inicial era juntar uns amigos que gostavam de rock para tomar uma cerveja e ouvir um som. Não tinha muito espaço na época, não tinha muito lugar. A combinação da cidade com o gênero musical não é de hoje. E eu te mostro agora o motivo. Você com certeza já ouviu essa música. Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Celi Campelo é a voz feminina que levou o rock para o país. Nascida em São Paulo com apenas 9 dias, chegou em Taubaté para ficar. E foi aqui que começou a carreira musical. O irmão Tony Campelo, conhecido como o rei do rock, foi quem destacou o talento da irmã. Falou para o produtor, para o Mário Genari, falou assim, eu tenho uma irmã que canta muito bem, é muito afinada, que era a Celinha, né? A Celi Campelo. E aí ele veio aqui, conversou com a Celi, passaram a música no violão, foram para São Paulo e gravaram. Celi gravou o Handsome Boy e ele gravou Forgive Me. As memórias cheias de alegria estão presentes para o irmão de Celi. Nelson lembra bem daquela época de quando tinha 21 anos. Ali estavam presentes os diretores da Odeon, que pela primeira vez na história da Odeon, isso naquela época, hoje não sei se algum caso semelhante tenha acontecido, saíram da direção em São Paulo para fazer o contrato pessoalmente naquele dia com ela, na nossa cidade, aqui em Taubaté. E para preservar e homenagear a história de Celi, o Museu da Imagem e do Som de Taubaté tem um espaço dedicado só para ela. Por aqui dá para ter ideia da dimensão da carreira de sucesso da cantora. Foram apenas 4 anos, mas que contagiaram e, sem dúvida, inspiram até hoje. Impossível separar o rock, Taubaté e Celi Campelo. Eu sempre digo, Taubaté, se você for analisar e você ver no documentário, por muitos estudiosos da música brasileira, eles consideram Taubaté o berço do rock and roll no Brasil. E Celi é responsável por tudo isso. Vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Terminou o Band Cidade, primeira edição dessa segunda-feira. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente, às 4 da tarde. E no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. Uma ótima semana e agora você fica...